Boa noite, querida família Lela. Eu sou a Malu e é com bastante alegria que nós viemos trazer o tema, fazer uma reflexão sobre o tema do Evangelho do Cristo. Palavras de vida eterna, vida e posse. Então a gente tem um trecho do Evangelho que vamos fazer uma reflexão. Trecho esse trazido e comentado pelo benfeitor Emmanuel. Mas antes gostaria de convidá-los à nossa prece de início. Vamos nesse momento, então, elevando os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos a Jesus, o nosso Mestre, que Ele, com o seu olhar amoroso e bom, possa nos envolver para que o seu Evangelho de luz seja semente fértil nos nossos corações. Querido Jesus, se conosco essa noite, que assim seja. Então, Emmanuel ele começa a sua reflexão assim: não é a vida mais que o alimento? Isso está em Mateus 6,25. Jesus ele faz esse questionamento como uma forma de provocação, para que a gente, para que os seus apóstolos ali pudessem refletir, para que os seus ouvintes pudessem fazer essa reflexão. Não é a vida mais que o alimento? Traz o benfeitor. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimentas sem qualquer utilidade. Retém grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes a lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar, serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Então, refletindo sobre o texto, que traz o benfeitor Emmanuel acerca do trecho do Evangelho de Jesus, quando ele faz a pergunta, não é a vida mais do que o alimento? Não que nós não necessitemos do alimento para viver. É claro que sim, mas esse alimento aqui, configura para nós tudo o que pode ser material, tudo do que precisamos no sentido material. Então, quando Jesus nos provoca a refletir que a vida ela é mais do que isso, a vida ela é mais do que isso que a gente pode amealhar enquanto recurso material, enquanto passamos por aqui. E aí Emmanuel coloca que a gente precisa se aconselhar com a prudência, para que a gente não ceda à loucura. Como nós vemos, e é comum que as pessoas se percam nesse campo. A riqueza, ela é uma grande provação, porque é mais difícil quando a gente está na abundância, na opulência, ou que nós detenhamos o poder, e ao mesmo tempo sermos humildes, ao mesmo tempo conseguirmos administrar isso de uma maneira justa, ponderada.
Então é por isso que ele diz aqui, para que a gente se aconselhe com a prudência, para que a gente não ceda à loucura, né? E beira a loucura, né? Essa necessidade do possuir, ela pode cegar. É muito fácil da gente cair nessa armadilha e morder essa isca. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Então, diz aqui Emmanuel que muitas pessoas, né, que vivem aqui no corpo, vivem para amontoar essas posses exteriores. Quando ele diz exterior, ele nos invoca também a reflexão do que seriam as posses interiores. Então, é exatamente nesse contraponto que a gente precisa refletir sobre isso que nós possuímos exteriormente e aquilo que nós precisamos possuir interiormente. E aí ele continua: guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Quantas vezes a gente abre o nosso guarda-roupa e fala assim: eu não tenho uma peça de roupa para sair. E o guarda-roupa não cabe mais nada, tão cheio ele está. Então a gente guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. A gente não usa, tem coisa que a gente não usa. E como tem, né, gente? Como nós temos coisas ali que a traça está corroendo, enquanto pessoas estão passando necessidade, né? Famílias sem condição de comprar investimenta, e aí nosso guarda-roupa ali, a roupa que fica para a traça corroer. Retém grandes arcas de pão que os vermes devoram. Pois é, quantas pessoas amontoam ali. Tem pessoas, gente, que tem tanto medo de faltar que acumulam. São acumuladoras. E acumulam muitas coisas. E sem se darem conta, as coisas vão se perdendo, vão vencendo, vão passando do prazo da validade. E enquanto isso, né, fora desse nosso mundo, desse mundo aí onde existe as sobras, tem pessoas que não têm o que comer. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Quantas vezes a gente não observa, não conhece algumas pessoas, ou nós mesmos, né? Que vamos, às vezes passamos uma vida inteira buscando algum cargo, buscando alguma vantagem, não contentes com o que temos, porque somos eternos insatisfeitos. E aí, isso rouba a nossa paz. Às vezes a gente tem um trabalho e não está contente com esse trabalho, a gente quer ganhar mais, e isso é justo, isso é legítimo. Querer crescer, querer melhorar a nossa renda, o nosso ganho, ter a intenção de sermos melhores, é digno, é justo. No entanto, a gente precisa entender que existe um limite tênue entre essa necessidade, né, e a opulência. E de repente aquilo que a gente não precisa. De repente aquilo que não vai atender às nossas necessidades, pelo contrário, pode ser que um pouco mais de horas de trabalho, embora traga um pouco mais de ganhos materiais, possa também roubar a nossa paz, o nosso tempo com a nossa família. Então, será que a gente realmente necessita? O que é mais importante? Tem uma frase do Renato Russo numa música que ele canta assim: quem dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Né? Se o mais simples não pode ser visto como o mais importante, a gente sabe que o simples pode ser importante? Ou a gente precisa do complexo, a gente precisa do mais, do muito, daquilo que vai roubar a nossa paz? Mais um ponto para que a gente reflita. E imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Então aí a gente está
nos imobilizando no medo ou no tédio. Então, quantos momentos da nossa vida a gente não está ali preso, né? No medo, no tédio, preso em algum tipo de situação, de sentimento, que se a gente for analisar no fundo, talvez seja um capricho maligno. Quantas vezes a gente não imagina, ou a gente conhece pessoas que vivem imaginando doenças, buscando doenças, né? Com seu vitimismo, com seu coitadismo, até para justificar algumas questões. A nossa sociedade anda muito adoentada, mas essa doença social é uma doença mais para o campo emocional, para o campo mental. Às vezes a gente imagina problemas que a gente realmente não tem e acaba atraindo. Então, Emmanuel diz aqui que a morte vai reclamar a devolução do corpo. A gente não pode esquecer que tudo que a gente tem é empréstimo divino, inclusive o nosso corpo, essa máquina perfeita, empréstimo de Deus para que o nosso espírito possa viver essa experiência impagável, né? Que é da encarnação presente, para que a gente possa então trabalhar as nossas questões, as nossas mazelas e tudo que a gente veio fazer. Então, vai chegar um dia que a morte vai reclamar esse corpo. E esse dia pode ser essa noite. E aí? O que é que a gente tem feito, né? A gente tem agradecido por cada célula perfeita desse corpo, por uma máquina que funciona numa harmonia e numa inteligência perfeita. Talvez a gente nunca tenha parado para observar a natureza do nosso próprio corpo, desse vaso físico, né? Tão cheio de realmente de vasos sanguíneos e de intricados processos que geram para nós a vida. Será que a gente um dia já agradeceu por essa máquina perfeita? Ou a gente continua reclamando saúde? A gente fica imaginando doenças que nem existem. Continua o benfeitor. Não ouvides assim a tua condição de usufrutário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Então, ele está dizendo aqui para a gente não esquecer a nossa condição de usufrutário. É empréstimo. Por mais que a gente acredite que todas as nossas posses são conquistas nossas, e isso também é legítimo, né? Sim, se a gente tem algo material, é porque a gente sabe que lutou para ter. Então, somos dignos disso. Mas ainda assim, será que não é uma condição que Deus nos deu na sua misericórdia infinita de ser usufrutário desses bens, seja da própria vida? Nós somos usufrutários da própria vida. E aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Então, para a gente perceber que os valores dessa grande vida aqui, escrita em letra maiúscula, o que ela representa para a gente? Quais são esses valores para nós? Será que a gente não está se perdendo aí nesses valores? O que a gente valoriza? O que é importante para nós? Os valores da grande vida com letra maiúscula? Ou os valores da vida com uma letra minúscula? Será que a gente está no ser ou a gente está no ter? Né? Tem um filósofo chamado Foucault, que ele fala sobre poderes, então ele fala sobre micropoderes, macropoderes, e analisando isso, ele diz que nós, né, é muito humano a sede de poder. Então, será que acumular bens materiais não é a questão de trazer para nós esse poder, isso que o humano busca tanto? Então, vamos fazer essa reflexão desse, talvez, né, essa busca por poder, porque ter também é poder, de a gente não querer, no fundo, estar também sendo presa, né, desse poder. Buscar o ter
para que esse ter traga para nós esse poder. Continua aqui o benfeitor: vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Então, para a gente, por mais que a gente tenha de repente, né, a gente vê muitas pessoas que têm muitos recursos materiais, mas esses recursos materiais não trazem a ela a felicidade tão procurada e tão buscada. E de repente, Deus, ele permitiu que nós, né, que as pessoas tenham bastante recursos materiais para que elas possam estender esses recursos como um bem eterno. Porque o recurso material, ele também é sagrado. Ele não é pecado, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter recurso material. Eu acho que pecado mesmo é querer reter para si, né? Deixar apodrecendo. Mas o dinheiro constrói instituições, o dinheiro ampara, o dinheiro alimenta. Então a questão é de como nós estamos lidando com isso. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Então, para a gente não ficar travado nos obstáculos, eles existem para que a gente os ultrapasse. E eles só estão no nosso caminho porque nós podemos. Não existe problema maior do que aquele que nós podemos superar. Então, entender que os problemas da nossa vida, eles vêm para nós, para tirar de nós aquilo que nós temos de melhor. É para fazer brilhar a nossa luz, né? Porque sem atrito, sem resistência, não tem crescimento. Não retenhas recursos externos de que não careças. Se a gente não precisa, é bom não ter, porque aquilo que sobra pode nos prejudicar. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez. Olha só, gente, você sabe que eu vou para o trabalho 6 horas da manhã e o sol está nascendo, né? Nessa época de verão, o sol está nascendo e eu tenho o privilégio de assistir esse espetáculo, gente, porque é um espetáculo, o nascer do sol. E aí, essa frase aqui, ela me lembrou isso, porque quando eu vejo aquele sol nascendo, eu lembro de Francisco de Assis e eu digo para ele: bom dia, irmão sol, como você está lindo hoje. Ou ainda que seja chuva, né? Ainda que seja aquele dia chuvoso, e eu também falo: obrigada, Deus, pela chuva que alimenta a vida. Então, esse deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez, gente, isso, esse contato, né? Essa observância, esse estado de presença, isso faz muito bem para a alma. E agradece a paz da noite com quem se despede, como quem se despede do mundo, para transferir-se de residência. A gente, né, que tem a fé espírita, sabe que o fenômeno do sono, ele é uma libertação para o espírito. Enquanto o corpo dorme e descansa e se refaz, o espírito ele tem a emancipação e ele vai para onde ele quer, transferir-se de residência. É o momento em que nós, né, estamos vivendo a vida de espírito. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus. Então, a vida ela nos emprestou em nome de Deus. Tudo que temos e que possuímos, embora seja fruto do nosso trabalho, é empréstimo de Deus. E que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado entre ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Fecha aqui o benfeitor dizendo para nós que, na verdade, os tesouros que nós levaremos, né, são aqueles que nós conseguimos amealhar dentro de nós mesmos. Nós não conseguimos guardar dentro de nós mesmos, de nossa alma, moedas, propriedades, roupas, maquiagem, perfumes caros. Nós podemos levar junto conosco para onde quer que nós formos, vida fora, depois da morte, os tesouros da educação e das boas obras. Então, com Emmanuel, nós fazemos essa reflexão e agradecemos a oportunidade mais uma vez de estarmos juntos para isso. Que Jesus Cristo, Senhor dos nossos dias, o nosso mestre e modelo,
o nosso guia, ele possa então nos guiar nesse caminho de volta ao Pai, nesse caminho que nos faz as perguntas necessárias e nos leva às respostas dentro de nós mesmos. Que Jesus Cristo possa nos abençoar. Que assim seja.